Bom dia, pessoal, bom dia, professor. Aqui quem fala é o acadêmico Neilson de Oliveira Cabral. Eu sou aluno do curso Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou aqui para fazer essa breve apresentação do livro Números e Numerais. Ele faz parte da matéria de História da Matemática, uma atividade avaliativa. E eu estou aqui para comentar sobre os capítulos 23 e 24 desse livro, fazendo alguns comentários, trazendo algumas curiosidades para vocês desse capítulo. Vamos começar lá, pessoal. Números e numerais. História da Matemática, o professor Zaqueu Tavares de Mendonça, ele é o responsável pela matéria. Já me apresentei, Neilson de Oliveira Cabral, e a apresentação é sobre os capítulos 23 e 24 deste livro. Vamos lá. No capítulo 23, que fica na página 64 do livro, ele fala sobre o último teorema de Fermat. Vou fazer uma rápida leitura e depois eu vou comentar sobre ele. A história dos termos pitagóricos remonta a 1600 a.C., mas foi no século XVII, depois de Cristo, que os matemáticos enfrentaram seriamente, em termos gerais, o problema de achar soluções inteiras da equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. O matemático francês Pierre de Fermat, 1601 a 1665, conjecturou que não há solução inteira positiva dessa equação, se n é maior que 2. A conjectura de Fermat, hoje famosa, foi escrita nas margens de um exemplar da tradução latina de Arithmetic de Diophanto, que significa aritmética de Diophanto. A nota diz: dividir um cubo em dois cubos, uma quarta potência, ou em geral uma potência qualquer em duas potências da mesma denominação acima da segunda é impossível. E eu certamente achei uma prova admirável desse fato, mas a margem é demasiado estreita para contê-la. Então, Fermat, antes de eu falar sobre essa nota de Fermat aqui, vamos entender o que é conjectura. Eu vou falar porque eu tinha dúvida disso, e fui pesquisar. A conjectura, ela nada mais é que uma afirmação, só que sem prova. Como assim? Que não está, uma conjectura é uma afirmação que não está matematicamente demonstrada, porque ela precisa ser demonstrada para ver um teorema, por exemplo. Então, antes de você provar, porque Fermat afirmou, que aquela equação ela não tem uma solução inteira positiva, para n maior que 2, por exemplo. Só que ele não conseguiu deixar provado isso. E aqui nessa nota ele diz que, lá embaixo, que ele achou uma prova admirável. Ele conseguiu demonstrar essa afirmação dele. Só que ele não conseguiu colocar no livro que ele estava lendo, porque ele fazia anotação nas bordas do livro, não nos espaços vagos ali do livro. E ele falou que não conseguiu demonstrar, porque acabou o espaço de onde ele estava escrevendo. E isso foi uma... Como que eu posso dizer? Foi um grande impasse para os matemáticos da época e até hoje para tentar demonstrar essa afirmação de Fermat. Vamos continuar aqui. Apesar da declaração confiante de Fermat, a conjectura chamada último teorema de Fermat permanece sem denominação. Fermat deu, em outra parte, uma prova para caso n igual a 4. Foi só no século XVIII que Leon Euler forneceu uma prova para n igual a 3. E um século depois, Adrian Mary e P.G. chegaram independentemente à prova para caso de n igual a 5. Pouco depois, em 1839, Gabriel Leme estabeleceu o teorema para n igual a 6. Então, notem aqui,
vários matemáticos tentaram provar, né, essa teorema, essa declaração, essa conjectura de Fermat. Mas só que eram casos isolados, né? Eles não chegavam a um termo geral, vamos dizer assim, uma prova concreta para qualquer n diferente de 2, né? Claro, positivo, inteiro. Então, ainda não estava provado para se encaixar num teorema, né? Uma prova concreta disso. Então, faltava mais. Vamos continuar a leitura. Em 1843, o matemático Ernst Kummer submeteu uma prova do teorema de Fermat. Aldrich achou um erro no artigo e Kummer retornou ao problema. Após desenvolver a teoria algébrica dos ideais, Kummer conseguiu uma prova para a maioria dos valores para n, pequenos de n. Avanços subsequentes a respeito do problema utilizaram a ideia de Kummer e muitos outros casos especiais foram provados. Sabe-se que a conjectura de Fermat é verdadeira para todo n menor que 4003 e muitos outros valores especiais de n, mas nenhuma prova geral foi encontrada. Então, o que eu estou falando, nenhuma prova geral, né, como está falando aqui, ela foi encontrada. Nenhuma prova absoluta dessa afirmação de Fermat foi demonstrada até então. Só para vocês entenderem um pouco, né, eu falei sobre conjectura, né, e o teorema ele é isso, né? Ele nada mais é que você tentar provar uma afirmação de uma forma bem rigorosa, que não deixa dúvidas, né? E só para exemplificar o teorema, que é onde a gente fala teorema, acho que a maioria das pessoas já pensa logo no teorema de Pitágoras, né, que é o mais conhecido, é usado no ensino básico, no ensino superior também de forma mais a fundo, né? E que fala que esse teorema, só uma curiosidade do teorema de Pitágoras, ele já foi provado, né? E ele foi provado aproximadamente 370 vezes. Quer dizer, ele foi demonstrado 370 vezes de forma diferente, né? Não precisava disso, né? Uma demonstração, né, para o matemático é um encaixe perfeito, né, da lógica, que não tem como quebrar ou contestar aquela demonstração. Ele consegue provar uma afirmação através dessa demonstração. E o teorema de Pitágoras ele foi, né, provado, ele foi demonstrado 370 vezes diferente. Não precisava, para ser considerado um teorema, basta provar uma vez só. Só que, como na matemática a gente sabe, a gente tem vários caminhos, porém o resultado é um só. E aí, esse teorema de Pitágoras é uma prova disso. Mas então, até então ninguém tinha achado um teorema que valesse para esse teorema, o último teorema de Fermat, que é considerado uma conjectura ainda. Só falando um pouquinho, só para vocês entenderem, Fermat ele não era considerado um matemático. Como assim? Ele não era considerado uma pessoa que trabalhava em matemática, que vivia para matemática. Ele, na verdade, ele era um advogado e o seu hobby, né, o seu passatempo era a matemática. Ele era uma pessoa muito inteligente, respeitado pelos matemáticos da época, né, tanto que levaram esse teorema de Fermat para frente. E o curioso aqui é que eles tiveram conhecimento desse teorema, né, dessa notação de Fermat, após a sua morte, porque ele morreu, ele não conseguiu, né, divulgar essa afirmação dele, e foi o seu filho que levou a público isso, divulgou esse livro que Fermat lia, né, o Diafanto, e com as anotações que ele fazia nas bordas do livro. E lá acharam muitas outras anotações matemáticas que também foram utilizadas na história da matemática.
Então, e o seu filho, né, ele leva a público isso depois da morte de Fermat. E por mais de 3 séculos de, de saga, aí, vamos dizer assim, vários matemáticos tentaram demonstrar, né, essa afirmação de Fermat, que é aquela equação que fala, né, que não existe uma solução inteira positiva para a equação. Só se n for maior que 2. Quer dizer, se n for igual a 2, a gente cai no teorema de Pitágoras, né, que diz que os catetos, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Aí tem solução, mas para n maior que 2 não existe nenhuma solução. E por mais de 3 séculos, né, vários matemáticos tentaram provar isso, mas sem sucesso. Mas foi só na década de 80 que um matemático chamado Andrew Wiles começou uma incansável luta para tentar provar isso. Ele perdeu, não vou falar que ele perdeu, mas ele se dedicou 7 anos da vida dele tentando provar essa afirmação de Fermat. Em 1993 ele conseguiu chegar a uma conclusão, uma demonstração fidedigna para ele. Só que quando ele apresentou, ele mesmo foi fazer uma coisa, ele foi revisar, né, a sua demonstração, e ele viu que tinha alguns erros na afirmação. Ficou desanimado, né? Acho que é normal isso. Pô, você precisa dedicar 7 anos da sua vida e perceber que ainda tem erros na afirmação. Mas ele não desistiu não, ele ficou mais 2 anos, né, corrigindo esses erros, e foi em 1995 que o Wiles definitivamente representou, né, ele representou a mesma demonstração, mas corrigida agora, e foi considerado perfeitamente demonstrado por ele a afirmação de Fermat, né? Então você perceba, depois de 355 anos aproximadamente da descoberta dessa afirmação de Fermat, que alguém conseguiu provar, né? Pô, muitos outros matemáticos conhecidos na matemática tentaram, por exemplo, Euler, Gauss, todos eles tentaram provar, demonstrar essa afirmação de Fermat. E um fato curioso aqui é que um alemão matemático, eu não me lembro o nome dele agora, também tentou provar essa afirmação em 1906, né, por volta de 1906. E quando ele estava prestes a morrer, ele deixou uma escritura falando que quem conseguisse provar, né, demonstrar essa afirmação de Fermat ia receber uma quantia em dinheiro que ele tinha deixado, né, junto com a escritura. E se eu não me engano, esse Fermat, depois que conseguiu provar, ele recebeu esse valor em dinheiro. Interessante isso, né? E outra coisa mais interessante é que o próprio Fermat, ele afirma que não, ele provou, mas só que ele tem certeza que a mesma demonstração que ele fez não é a mesma a que Fermat fez. O Wiles, ele fala, não, porque seria impossível para a época de hoje Fermat ter utilizado as mesmas técnicas, vamos dizer assim, para ter provado essa afirmação dele, né? Tem outros matemáticos que acreditam que foi uma brincadeira de Fermat, que ele afirmou, mas não conseguiu provar nada, mas ninguém nunca vai saber, né? Mas o interessante é que esse acho que ele é britânico, se eu não me engano, esse Adrian Wiles, ele conseguiu, né? Mas com uma matemática avançadíssima, muito avançada, mas ele conseguiu provar essa afirmação de Fermat. Pessoal, aqui esse conteúdo, esse capítulo aqui, ele vai além. Ele é abrangente, só que o tempo nosso é curto. Queria falar mais coisas que eu aprendi sobre ele, mas ainda tem o próximo capítulo também, que é interessantíssimo. Então eu vou dar continuidade à apresentação. Quem quiser
estudar a vida de Fermat à vontade, pesquisar na internet, em livros. Existem várias anotações da vida. Porque ele foi, como eu falei, ele não era um matemático, ele era advogado. Só que ele contribuiu muito para a história da matemática. E agora esse capítulo... Desculpa aí, pessoal. Esse capítulo 24, né, ele fica na página 65, 66, ele fala sobre os quadrados mágicos. Vou fazer uma rápida leitura também e vamos comentar sobre o assunto. Ainda que se conhecesse pouco sobre a história primitiva dos quadrados mágicos, arranjos quadrados e numerais em que as linhas e colunas diagonais têm a mesma soma, sua origem parece situar-se na China. Um exemplo comum, apresentado na figura ao lado em notação numeral moderna, é atribuído ao semi-legendário imperador engenheiro Yu o Grande. Ele viveu por volta de 2200 a.C. na China. E qual que é a história desse Yu? Ele estava... Uma manhã ele estava andando no jardim lá perto de um rio chamado Amarelo. Tem uma tradução esse rio para os chineses. E ele se deparou com uma tartaruga. E no casco, na parte de trás, no dorso da tartaruga, ele viu esse quadrado mágico. E aí isso deu uma lenda chinesa, que hoje é conhecido como Yushu, lá na China e para o mundo todo também. Vamos continuar aqui. Os quadrados mágicos foram se propagando, chegando ao Japão, Índia e Oriente Médio, geralmente ligado ao misticismo. O que eles ligavam? Eles achavam que esse quadrado mágico tinha poderes sobrenaturais, que os deuses, que alguma entidade sobrenatural trazia eles de alguma forma que não tinha explicação. Surgiram na Arábia durante o século IX e na Índia durante o século XI, ou até antes. E foram encontrados em escritos hebreus no século XII. Hoje os quadrados mágicos servem de amuleto no Tibete, na Índia e em grande parte do sudeste da Ásia. Aí, como eu falei, eles começaram a usar de uma forma que vai trazer sorte, vai me guiar. Eles atribuíam a isso esse quadrado mágico. Atribuiu-se ao escritor bizantino Manuel Moscopoulos a introdução dos quadrados mágicos na Europa durante o século XV. Os quadrados místicos eram relacionados com alquimia e astrologia, e um quadrado mágico gravado na placa de prata era usado como amuleto contra a peste. Então, além de acharem que trazia sorte, eles também usavam o quadrado mágico como proteção para doenças, também incluído aí no miticismo, e ainda esse quadrado mágico. Um dos primeiros quadrados mágicos a aparecer impresso está na conhecida gravura de Albrecht Dürer, intitulada Melancolia I, datada da cerca de 1500 d.C. Tinha 4 numerais horizontais e 4 verticais, e a soma era 43. Desculpa, a soma era 34. Durante o século XVII, a teoria matemática da construção dos quadrados mágicos foi estruturada seriamente na França. Anthony de la Loberie, enviado por Luís XIV ao Sion, 1684-88, descobriu um método que construiu quadrados mágicos de qualquer ordem ímpar. Em 1686, Adam Kochanski, um polonês, conseguiu entender quadrados mágicos a 3 dimensões. Então, quer dizer, ele já nessa época que já estavam tirando um pouco esse quadrado mágico do misticismo e jogando já para a matemática, tentando explicar o quadrado mágico de uma forma que todo mundo entendesse, que não era mágica, não era uma sobrenatural, uma forma natural, E existe um ramo da matemática que é conhecido como matemática recreativa. Eu, pessoalmente, gosto muito desse ramo. Eu gosto da matemática assim, de forma
recreativa porque estimula as pessoas que têm uma barreira, né, um medo da matemática. Elas se soltam mais quando elas conhecem esse ramo da matemática. Então elas começam esse ramo da matemática incentiva essas pessoas que não gostam, vamos dizer assim, da matemática, a gostarem da matemática. E esse ramo ele fornece várias brincadeiras e jogos matemáticos, né? E sem mais delongas, acho que o primeiro jogo que a matemática conhece, que a história da matemática conhece, é exatamente, né, o quadrado mágico, né? Quebra-cabeça aí para muitos da época, desde da descoberta dele pela história. Não se sabe certo quando eles começaram. A matemática estudada através de documentos que apareceram. E existe também textos indianos que apresentam quadrados mágicos já. E eles são datados de 100 depois de Cristo. Então, quer dizer, mais atrás, ainda mais. E só para vocês entenderem, eu apresentei aqui, né, um quadrado mágico. Esse aqui ele é de ordem 3x3, mas também existem quadrados mágicos de ordem 4x4, 5x5 e assim vai, né? E o fato curioso, né, que existem cerca, olha que interessante, pessoal, existem cerca de 880 possibilidades de quadrados mágicos de ordem 4x4. E logicamente, se esse quadrado aumenta, as possibilidades também aumentam. E no 5x5 existem cerca de centenas de milhões de possibilidades de quadrados mágicos. Numa ordem 6x5, por exemplo, ainda não se chegou até hoje ao certo de quantos milhares de milhões ou milhões de milhões existem ainda. É uma coisa muito interessante, pessoal. Parece, é um quadrado, só tem 9 números, só tem 6 números, não tem como. A possibilidade, né, de você combinar esses números dentro desse quadrado não vou falar que é infinita, mas é muita possibilidade. Quadrado 5x5, por exemplo, centenas de milhões. E existe ainda os chamados quadrados hipermágicos, ou até algumas pessoas chamam quadrados diabólicos. Mas por que ele é conhecido como hipermágico? Porque, por exemplo, nesse quadrado aqui, só para me explicar uma situação, não. Se você pegar, eu acho que esse quadrado não vai ser o exemplo certo, mas é só para entender. Se você pegar a linha de cima e transportá-la para a última linha, colocar embaixo da última, de forma que ela seja a última e a última passe a ser a penúltima linha, a soma das linhas ainda vai continuar sendo a mesma, isso daí é lógico. Mas o mais interessante é que a soma das diagonais ainda continua sendo o mesmo. E também, se você pegar a linha da direita e colocar na linha da esquerda, ou vice-versa, quantas vezes for, a soma das diagonais das linhas e das colunas continua a mesma. Então eles são chamados de quadrados hipermágicos, porque independente da ordem que eles estão ali, se você trocar essa ordem de cima para baixo, de um lado para o outro, eles vão continuar tendo a mesma soma, tanto nas linhas como nas colunas e nas diagonais. Né? E como eu estava falando da matemática recreativa, os quadrados mágicos eles deram origem ao sudoku que a gente conhece, né? Mas isso daí eu vou falar mais no final aqui. Só vou terminar essa leitura, que é o final desse capítulo 24. O interesse por quadrados mágicos ressurgiu no final do século XIX e os quadrados foram aplicados a problemas em probabilidades e análise. Olha aqui, ó. Já no século XIX, esse quadrado mágico ele já não era mais ligado ao misticismo como começou. Ele já era atribuído à matemática aplicada, ele já era utilizado para trabalhar com a matemática mesmo. O pessoal matemático das épocas
os matemáticos da época começaram a utilizar os quadrados mágicos para aplicar em problemas de probabilidade e análise. Muito interessante, você vê a evolução da matemática. O assunto correlato dos quadrados gregos romanos, cujo pioneiro foi Leonhard Euler, produziu recentemente importantes aplicações no planejamento de experimentos. Assim, uma ideia que tem raízes profundas no misticismo, frequentemente considerada como mero passatempo, acabou se tornando uma parte importante da matemática contemporânea. É o que eu acabei de falar. Ele saiu, as raízes desse quadrado mágico saiu do misticismo, de uma lenda chinesa lá, de um imperador. Porém, hoje ele já também ultrapassou. Depois, com o tempo, o pessoal usava o quadrado mágico como passatempo. Hoje ele já não é mais usado como passatempo. A matemática contemporânea usa ele hoje para aplicações matemáticas. Entendeu? Como estava falando, probabilidade em análise. Então, quer dizer, olha a evolução. A matemática também evolui. Como qualquer outra coisa, a matemática também ela evolui. E aqui, só um quadro. Esse aqui é esse daqui, ó. É o Melancolia 1. Eu coloquei aqui só pra gente ver que aqui fala que foi a primeira vez que apareceu uma forma impressa do quadrado mágico. Essa imagem não tá muito boa, mas eu vi ela uma imagem melhor, é que eu tentei colocar aqui no PowerPoint, ela não ficou muito legal. Mas notem que bem aqui no canto superior direito tem um quadrado mágico. E o curioso dessa imagem aqui é que o autor dessa imagem, ele consegue colocar, nas regras do quadrado mágico, ele consegue colocar a data que foi feita essa moldura, essa imagem. E, se eu não me engano, foi bem aqui embaixo, tá? Um 15 e um 14 do lado. É 1514. Há quem diga que foi mera coincidência, mas tem outros que acreditam que não foi coincidência. O cara fez mesmo para mostrar que é possível isso, que ele é bom mesmo. É uma imagem muito forte, ela não parece muito bem aqui, mas quem quiser também fica à vontade para pesquisar, essa imagem aí, chamada Melancolia. Pessoal, aqui para terminar só, falando sobre o último teorema de Fermat e os quadrados mágicos, esses dois assuntos, eles são infinitamente maiores do que eu apresentei aqui. Eles são muito extensos, e não é extenso de uma forma tediosa. Eles são muito interessantes. Eu gostei muito de ter apresentado esses dois capítulos. Me chamou a atenção, em relação à história da matemática, assim, ver que a matemática não começou do nada, ela tem uma história muito, muito, muito legal, muito bacana, e esses dois assuntos também são impressionantes. Quem quiser ficar à vontade, cara, eu tenho certeza, se você pegar para ver um vídeo, ou ler um livro, ou ler um artigo sobre esses dois assuntos, vocês vão se interessar mais e mais, porque eu me interessei. Enfim, cara, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, na verdade, como eu tinha falado no começo, esse aqui é uma apresentação deste livro aqui, que também é um livro muito bom. Tive a oportunidade de ler alguns capítulos dele, ainda não terminei de ler todo ele, mas ele fala do começo da história da matemática, como que começou, a enumerar, depois passando para a numeração, depois passando por os números, como com a vinda da fala, com a evolução da fala para a escrita. É muito interessante, pessoal. Recomendo esse livro para vocês, tá? Então aqui termino minha apresentação desses dois capítulos interessantíssimos desse livro. Espero que tenham gostado, entendido alguma coisa, e obrigado pela atenção. Valeu, professor. Até a próxima.